Olá, amados, graça e paz, aqui irmão Fábio Gomes. O Senhor sempre nos mantém à destra da sua justiça, aquele que nos ensina. Bem-aventurados sois aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas e uma multidão de pecados lhes são apagados. Bem-aventurados sois aqueles que permanecem com o coração contrito e arrependido, do qual pecadores entre vós sou o maior deles, mas alcancei sua infinita bondade e misericórdia, mesmo não sendo merecedor, para anunciar a sua verdade aos cativos, aos contritos e arrependidos de coração. Porque o Senhor nos ensina: não desperdiceis as vossas pérolas com os cães, não deem o que é sagrado aos porcos. Aqueles que rejeitam, simplesmente orai para que eles venham se arrepender dos seus maus caminhos e alcançar a sabedoria do alto, assim como alcançamos para a preservação da nossa alma, onde é necessário ter aquele que nos mantém corpo, alma e espírito incorruptível, não por si, mas ele sim é digno e o elo da perfeição. Nós ainda tropeçamos de alguma forma, mas a sua graça nos basta, é na nossa fraqueza que ele nos aperfeiçoa. Aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Aonde o Senhor nos ensina a perseverança, a esperança daqueles que permanecem, fazendo não a própria vontade, e tampouco para agradar os meros mortais, sempre exortando aquilo que o Senhor está a nos dizer, porque ele disse: ai daquele que diga algo que o Senhor não disse, assim como ai daquele que o Senhor peça para dizer algo e assim não procede. Assim como o Senhor diz que aquele que diz algo que ele não disse, ele levanta alguém com mais sabedoria e o faça passar por mentiroso. Muitos são as ciladas inevitáveis, segundo tudo que se vem como um espinho para sufocar a verdade e desvanecer a luz. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, veio para os seus, mas os seus os rejeitaram, porque estão mergulhados nas trevas, e a luz expõe as suas más obras. Aonde a palavra diz que quando vem a luz, expõe tudo que foi feito nas trevas. Não há nada oculto que não venha a ser revelado, assim como não há nada que venha a ser procedido que não seja de conhecimento do Senhor, ainda que algo passe desapercebido diante dos meros mortais, diante daquele que tudo opera e executa no seu tribunal, se prestará conta até de um ponto e de uma vírgula, sabendo que ninguém por si mesmo e por merecimento de próprias obras se alcança. Salvação é pela fé, e o mérito é daquele que ele mesmo glorificou ao Pai, assim como o Pai o glorificou. Porque todo aquele que vangloria na sua própria obra, vanglória é maligna, e ele nos ensina como fugir da vanglória. O servo inútil não herdará o reino dos céus, mas depois de haveres feito tudo e fazem em oculto, não para serem vistos pelos meros mortais,
como para agradá-los, aquele que está no alto tudo vê e contempla, considerar inútil, fazendo assim fugir de toda vanglória, porque importância nenhuma o que planta e o que rega, e sim aquele que dá o crescimento. Ainda que tivesse 10.000 tutores, em Cristo não teríeis muitos pais. Tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas, e assim a palavra diz que nos últimos tempos ele é aquele que desvanece todo aquele que segue querendo gloriar na sua carne. Nós declaramos que tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas, segundo a sua infinita bondade e misericórdia, que é o fato de não sermos consumidos e se renova a cada manhã. Assim como nada é pela força do nosso braço, tudo segundo a condução daquele que tem a mão poderosa e é o braço forte, Senhor dos exércitos. Dele vem a nossa força, dele a alegria está na força do Senhor, que a palavra diz: confundidos e envergonhados aqueles que se amotinam em vão contra o ungido de Deus, e já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. E assim como a palavra nos ensina, jamais serão grandemente abalados aqueles que perseveram no Senhor e estão sempre a depositar a confiança naquele que tudo opera e executa. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.